Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelo Villanueva. O que é que nós podemos conjecturar do jejum do presidente Jair Bolsonaro? Evidentemente que nós observamos que essa chamada neodireita tenta a todo custo teatralizar a religiosidade. Ou seja, ninguém está preocupado ali com a questão mesma do fundamento da fé cristã e mesmo do que a fé cristã prega. Na verdade, a religiosidade ali se torna uma estampa, uma aparência, né? E inclusive para acobertar coisas ou ações ou tipos e métodos de política que são extremamente condenáveis e até mesmo detestáveis, até mesmo pela ótica do cristianismo. Então é evidentemente que um presidente que nega a gravidade do coronavírus, nega a gravidade da epidemia, diz que é uma gripezinha, não se compadece das pessoas que já morreram pela doença. E inclusive existe algo que eu acho que é terrível, é que é um governo que vive da injúria, da difamação e da calúnia não somente dos seus inimigos políticos, mas até mesmo dos seus aliados. E aqui nós tiramos a seguinte conclusão: onde isso é cristão? Onde isso realmente se coaduna com os valores do cristianismo? Evidentemente que Bolsonaro cria uma máscara de religiosidade para ganhar apoio do público evangélico, porque ele, se dizendo católico, nem mesmo se lembrou do público católico, não se lembrou do Domingo de Ramos, não se lembrou nem mesmo da Páscoa. Ou seja, a direita prostitui a religião. E neste aspecto não é nada diferente da teologia da libertação. Porque na prática, aquilo ali é tudo máscara, porque os atos desse governo contradizem justamente aquilo que ele quer representar. E aqui nós nos deparamos simplesmente com um teatrinho e nada mais do que isso. Observem, por exemplo, agora a crise que envolve o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o festival de calúnias e mentiras que foi solta contra a reputação do ministro. Existe algo que é bastante doentio neste governo, é que na falta de uma oposição precisa fabricá-la. E o que é pior, é um governo que parece que existe uma espécie de autofagia, porque ele mesmo se autodestrói. Não existe necessariamente um vínculo de confiança entre o presidente Bolsonaro e seus próprios ministros. Ou mais, o que Bolsonaro exige muitas vezes é um grau de obediência que é somente típica dos ditadores. Porque mesmo contrariando o que está acontecendo no mundo, mesmo contrariando as determinações das nações que sofreram com o coronavírus, inclusive os Estados Unidos, tão admirado por esse governo, no entanto, Bolsonaro vai contra a maré dos fatos. E os ministros, que são bastante técnicos nesse sentido, são bastante realistas até do ponto de vista político, perceberam a loucura do presidente. Por quê? Porque ele está sendo orientado por gente louca, por gente desequilibrada, por gente estúpida, gente da turma Olavete. O pessoal subestima muito o poder dos Olavetes no governo, mas é só nos depararmos com o discurso do presidente Jair Bolsonaro e o que se comenta nas chamadas redes sociais, e incluso a sua militância, e essa militância é Olavete, essa militância é manietada pelo Olavo, para percebermos que nós estamos reféns de um charlatão e de inúmeras pessoas malucas. Vejam, por exemplo, uma crise de tamanha gravidade que é a demissão de um ministro da Saúde no meio de uma situação calamitosa. Como é que o governo brasileiro resolve isso? Simplesmente um sujeito que está lá na Virgínia, junto com outros caras que ficam fazendo campanha de difamação e calúnia das pessoas, atacam os próprios membros do governo Bolsonaro. Essa que é a grande loucura. É um governo que se auto-ataca. É um governo que cria suas próprias crises. E esse charlatão que hoje em dia está na Virgínia manda recadinho por Facebook para resolver problemas de Estado. Fora punheta, não sei o que, hidroxicloroquina é a solução e não sei o que, esse tipo de coisa.
se metendo em assuntos que esse picareta não entende. E que, na verdade, um sujeito que já chegou a negar até a existência do coronavírus, ou pelo menos a epidemia do coronavírus, não tem autoridade moral para falar de saúde pública. É muito simples. E observem que Olavo de Carvalho mora numa cidade que está distante 400 quilômetros de Nova York. Nós sabemos que Nova York é de longe o maior estado dos Estados Unidos que está tendo a crise do coronavírus, e o sistema de saúde da cidade de Nova York está esgotado. Está em vias de simplesmente acabar o número de leitos e o número de ventiladores mecânicos para atender tanta gente doente. Por que esse filho da puta não vai para a Quinta Avenida lá em Nova York, porque ele pode pegar um carro lá e fazer protesto contra a quarentena nos Estados Unidos? Ele não faz porque ele tem cu, e quem tem cu tem medo. Porque se ele fizesse isso, ele seria deportado para o Brasil como degradado. Ele não faz isso com o americano. Ele não faz isso com Donald Trump. Faz isso com o Brasil, porque o Brasil se tornou o quintal dele. E vejam que, acompanhando os informes do Ministério da Saúde, eu raramente vi políticos de carreira com uma extrema prudência no que diz respeito ao problema grave do coronavírus. Eu acompanho as declarações do Mandetta, eu acompanho as declarações da sua equipe, e realmente eles estão inteirados de que o sistema de saúde, o SUS, vai entrar em colapso. Ou seja, eles estão informando para vocês, idiotas. Eles estão sendo sinceros com vocês. Porque se eles fossem mentirosos como Bolsonaro, eles diriam: não, tá tudo bem, voltem para a rua, tá? Vamos voltar à escola, vamos voltar às universidades, vamos voltar tudo. E quando você contaminar, nós vamos ainda, inclusive, maquiar a situação e dizer que, na verdade, está tudo bem no sistema de saúde. Essa seria uma postura extremamente maligna de um governo, mas não é o que está acontecendo. É por isso que há um conflito entre a equipe do governo contra a própria cabeça do governo, que é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não quer aceitar a realidade. E vejam que Bolsonaro estava na iminência de demitir o Mandetta, porque aí existem inúmeros desencontros em torno dessa situação. Há quem diga que, na verdade, aquilo foi tudo uma encenação, né? Mas como é que pode ser encenação quando o próprio presidente faz declarações ridicularizando seus ministros? Ele os indica e depois os humilha. Porque o ministro, por definição, é alguém que representa a presidência da República, porque é indicado diretamente por ele. E quando os ministros fazem alguma coisa produtiva, o Bolsonaro boicota o seu próprio governo. A militância bolsonarista boicota o seu próprio governo. Isso é espantoso, porque esse governo não tem oposição, literalmente. A oposição ao governo Bolsonaro foi criada pelo próprio governo Bolsonaro. E aí atacam Rodrigo Maia, atacam Alcolumbre, atacam todo mundo. Atacam até mesmo o partido, o PSL. Ele perdeu o partido. Vejam que coisa maluca. Ele conseguiu promover um partido com seu nome, e depois de um ano de política, ele está sem partido, porque ele perdeu o seu partido. Então existe alguma coisa errada com o presidente da República. Não é possível. Não é possível que todo mundo seja necessariamente ruim e só esse homem é um poço de sacrossantidade. É evidente que essa narrativa é absurda e mentirosa. Porque quem está na alta cúpula do governo Bolsonaro, vide o presidente da República, vide os seus filhos e vide essa militância do gabinete do ódio, estão levando o governo à ruína. Isso é tão evidente que nós observamos que o ministro Mandetta e vários outros ministros, quando fazem certas coletivas de imprensa, o presidente Bolsonaro está ausente. E está ausente por quê? Porque ele é uma criancinha mimada que está birrenta com os fatos. Todo mundo já informou para ele: meu filho, vem chumbo grosso. Nós temos que fazer alguma coisa. O que o presidente faz? O presidente boicota. O presidente acusa os governadores de conspiração chinesa. É interessante esse pessoal. O Brasil tem como a China
o seu maior parceiro comercial, e vejam que 2 palhaços criaram um incidente diplomático com a China. Eu não estou levando em questão o fato da China ser uma ditadura comunista, assassina, mentirosa, todos nós sabemos disso. Mas no âmbito da diplomacia, é preciso ter muito cuidado com as palavras, porque podem ser usadas contra o próprio governo. Quando Eduardo Bolsonaro fez aquela declaração sendo filho do presidente da República, ele está nada menos do que prejudicando as relações diplomáticas do Brasil com a China. Quando Abraham Weintraub faz aquela piadinha sem graça no Twitter contra o regime da China, e o regime da China naturalmente está querendo pretextos para barganhar contra o Brasil, aí nós percebemos o despreparo dessas pessoas. Esse pessoal não conhece noções básicas de política e diplomacia. A política e a diplomacia, muitas vezes, é um ambiente que precisa ter uma certa dose de dissimulação, uma certa dose de reservas. Às vezes é preciso esconder as nossas intenções perante um determinado tipo de governo. Como é que nós vamos combater a ditadura chinesa, já que eles gostam de falar tanto nisso, se você revela todo o jogo, seu idiota? Se você abre a guarda, você dá pretexto para o governo boicotar você. Nós não temos nenhum poder, até o dado momento, de boicotar a China. Quem acha, por exemplo, que nós vendemos comida para a China depende da nossa comida, tá bom, então para de vender para a China para ver se você não quebra. Se esse país não quebra, seus idiotas, seus débeis mentais. E infelizmente, a crise do coronavírus revelou que a humanidade está dependente da China e que só a longo prazo é que nós temos que fazer políticas para que nós fujamos dessa dependência. Mas para isso é preciso habilidade, é preciso discrição, não esses histéricos vagabundos que fazem da política uma espécie de conversinha de YouTube ou de Twitter. Não se resolve política por Twitter, não se resolve política por Facebook. Não é esse moleque vagabundo, esse velho safado da Virgínia, que fica mandando diretrizes, mandando indiretas para o Bolsonaro para ele demitir o ministro. É isso que está acontecendo nesse país. Esse governo é um governo de palhaços, pelo menos a alta cúpula. Não digo nem mesmo o quadro técnico. O quadro técnico é muito bom. Moro é bom. Mandetta é bom, sim. Não é esse palhaço do Osmar terraplanista? Sim, esse sujeito aí que está querendo ser ministro da saúde está puxando saco de coisas pseudocientíficas. O cara não sabe ler um gráfico de coronavírus. Aí vocês querem nomear por quê? Porque agradam a vocês? Agradam ao fanatismo ideológico de vocês de acreditar que o que está acontecendo no mundo não vai acontecer no Brasil? Vocês são tão burros assim? Tem que ser dito, vocês são burros, vocês bolsonaristas são os idiotas. Vocês são retardados mentais, vocês não devem nada ao PT. Vocês fazem tudo que o PT faz. Vocês são a cópia fiel do PT, só que é o sinal trocado, vocês são simétricos. E tem que ser dito mais para vocês. Quando o Bolsonaro cair, porque é isso que está levando o governo está levando a completo naufrágio, aí vocês vão falar a mesma coisa que o PT falou. É golpe! Vocês são idênticos, vocês são a escória. Trocamos uma escória pela outra. É isso que tem que ser dito para vocês. E agora tem esse papo da hidroxicloroquina. Querem demitir o Mandetta porque ele não quer permitir a dosagem do remédio. O que é uma mentira. Leiam os informes do Ministério da Saúde, seus idiotas, do próprio governo de vocês. O Ministério da Saúde permite a cloroquina, a hidroxicloroquina e inúmeros compostos em situações de gravidade. E por quê? Isso foi explicado ontem por um técnico da saúde. É o seguinte, a hidroxicloroquina, como a cloroquina, não tem ainda nenhuma comprovação objetiva de que há realmente efeitos do coronavírus. Então o que nós vamos fazer? Como a cloroquina e a hidroxicloroquina elas têm efeitos colaterais pesados, então elas não podem ser a princípio aplicadas como medidas profiláticas. Ou seja, uma pessoa que tem o coronavírus, mas é assintomática, nós não vamos aplicar essa pessoa porque daqui a algum tempo o vírus some e ele volta ao normal. Então para que você intoxicar o sujeito de cloroquina ou hidroxicloroquina? Já no caso de uma pessoa que está numa situação que já comporta uma gravidade, então vale o preço de você aplicar o remédio
mesmo com os efeitos colaterais. Por quê? Porque essa pessoa estará assistida no hospital e mesmo aplicando esse remédio, é melhor ele ter os efeitos colaterais do que morrer. E, portanto, se eu estou no hospital, ou seja, uma pessoa está sendo assistida por um médico, etc., então dá para você, ao mesmo tempo, arriscar salvar a vida daquela pessoa, mas ao mesmo tempo amenizar os efeitos danosos que a cloroquina pode fazer, ou a hidroxicloroquina. Esse pessoal tem que entender que num remédio, a diferença para a cura e matar o paciente é a dosagem. Então a cloroquina e a hidroxicloroquina, além de não ter nenhuma comprovação conclusiva de que vai fazer efeito contra o coronavírus, por outro lado, existem inúmeras chances de esse remédio, além de não fazer efeito, gerar efeitos colaterais. E foi por isso que o Ministério da Saúde autorizou o uso do remédio, mas dentro de certas circunstâncias específicas e deixando inclusive ao critério do médico. Vejam que, na verdade, o Ministério da Saúde deu até uma certa liberdade para o médico, porque se de repente um médico achar que aquela pessoa pode estar piorando, sem necessariamente precisar no UTI, etc., aplica-se o hidroxicloroquina e pronto, vamos ver o que resolve. Mas o Ministério da Saúde colocou certas precauções justamente porque não há evidência alguma objetiva de que o hidroxicloroquina e a cloroquina e outros remédios realmente tenham efeito no sentido de combater o coronavírus. Isso é tão evidente, seus idiotas, seus palermas, que se o hidroxicloroquina e a cloroquina geram tanto efeito assim, então por que certos países que estão aplicando esse remédio, como a Itália, como a Espanha, como a França, como os Estados Unidos, não estão vendo tantos efeitos na chamada curvatura da epidemia? A epidemia está crescendo do mesmo jeito. Vai ser a partir desses experimentos é que vamos tirar a conclusão se realmente a hidroxicloroquina pode salvar pessoas. Mas não existe nenhuma pesquisa conclusiva. Existem várias pesquisas sobre o assunto. Algumas deram até boas respostas, outras nem tanto. E aí, como é que nós vamos saber realmente se esse remédio dá certo ou não? Nós vamos aplicar um remédio que de repente não dá certo e gerando efeitos colaterais nas pessoas, colocando em risco da vida essas pessoas, sem ter resultado algum, pelo menos piorando a saúde dessas pessoas. É isso que vocês são, bolsonaristas. Vocês são os levianos, vocês são os moleques, são os responsáveis. Vocês são apenas um gado com um sinal trocado de direita. Antigamente o gado era marcado com PT. Agora vocês são um gado marcado com Bolsonaro. Ou então com Olavo de Carvalho. É isso que vocês são. Então, meus amigos, tenhamos contato com a realidade. A realidade apresenta ser muito grave para que nós nos iludamos. E esse governo, ou pelo menos a alta diretriz desse governo, está cada vez mais isolada, justamente porque não está concatenando com os fatos. E vou dizer mais, existe uma grande chance desse governo não durar até 2021. Então, um grande abraço.